verdade. Band Cidade com Walter Sena. Um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na Band+. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Uma série que é sucesso mundial no streaming, agora na tela da Band. Vikings, sagas lendárias de heroísmo, batalhas, romances, adrenalina e muita emoção esperam por você. Prepare a pipoca e não perca nenhum episódio. Maratone esta super série com a gente. Vikings, de segunda a sexta, 10:30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. 10 horas da manhã, 33 minutos. Muito bom dia para você que até agora ficou com a companhia do Gustavo Frison na estreia do Circuito Imobiliário aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. A partir de agora está chegando o Manhã Bandeirantes com os destaques da nossa região nesta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Até às 11:30 da manhã, você, meu convidado, minha convidada, também participar conosco pelo WhatsApp, o 19 97102 1493. 971021493, como já faz o Edson Elias, grande Edson Elias, ouvinte da Rádio Bandeirantes há tantos anos, acompanhando a gente também nesta manhã de sexta-feira aqui em Campinas, com os trabalhos técnicos na mesa de som de Gilberto Sufi, na central técnica de Danilo Capucci e com Tiago Prudente neste sextou. Tiago, bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sextou, todo mundo aí já se preparando pro fim de semana, véspera de carnaval, e o senhor animado, né? Porque é o sextou das férias, né? A partir de segunda-feira, Jean Spaduzano estará com você, meu caro ouvinte, minha cara amiga, aqui no Manhã Bandeirantes, até o próximo dia 5 de março, nesse período de férias, em que Tiago Prudente, claro, também estará com você todos os dias aqui na nossa programação. Olha, informações sobre o problema de desabastecimento em Campinas. 19 bairros que ficaram sem água ontem por conta de um problema em uma adutora da Sanasa, e alguns bairros ainda estão, neste momento, com torneiras secas. Na quarta-feira, último dia do mês de janeiro, a subadutora que abastece a Vila Padre Anchieta e região se rompeu e as equipes da Sanasa informam por meio de nota que iniciaram um reparo de emergência previsto para terminar na própria quarta-feira.
Para fazer o serviço é preciso fechar o registro, drenar o local da obra, mas choveu forte na tarde de quarta, então o trabalho que tinha sido executado foi perdido. Teve que ser interrompido, pois não havia condição das equipes trabalharem naquela situação. Isso atrasou a conclusão da obra, que seguiu ontem, quinta-feira. Trabalho retomado, com as equipes terminando o conserto da subadutora 1h20 da tarde, antes do horário previsto, e o abastecimento foi retomado provisoriamente para atender a população. Mas trata-se de um processo lento, segundo a Sanasa, e a normalização completa se deu durante o dia de ontem. Os bairros afetados pela interrupção no fornecimento por conta da obra já estão abastecidos, segundo a nota da Sanasa. Agora pela manhã, as equipes continuam trabalhando na manutenção da tubulação, que deve ser concluída no decorrer da tarde desta sexta-feira. Os imóveis que têm caixa d'água para reservação mínima de 24 horas não vão sentir os efeitos da interrupção. Para aqueles que não possuem a caixa d'água, a Sanasa vai disponibilizar um caminhão-pipa durante o período de obras, porque alguns bairros da região da Vila Padre Anchieta ainda estão desabastecidos. Situação que nós vamos acompanhar ao longo do dia com a nossa programação, tanto aqui na Rádio Bandeirantes, quanto também na tela da Band Mais TV, com o Acontece Uma da Tarde com a Júlia Zampieri, e também com o Brasil Gente na nossa programação, 4 horas, com o nosso comando, e às 6:50 da noite, com Walter Sena na apresentação do Band Cidade. 10h37, 2024 é um ano especial para o Grupo Bandeirantes, porque é ano de eleições. E as eleições municipais já começaram aqui na nossa programação, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E essa trilha marca justamente a tradição que a Band tem na cobertura eleitoral. Uma dessas tradições é o primeiro debate sempre ser realizado na tela da Band e também aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, com transmissão simultânea. E ontem, o Grupo Bandeirantes realizou, aqui na sede da emissora em Campinas, o primeiro encontro com representantes dos partidos para falar sobre a preparação da cobertura eleitoral deste ano e já ter um compromisso com os pré-candidatos que estarão presentes aqui no mês de agosto. O Everton Ramos acompanhou essa reunião e traz mais informações com os detalhes de como será a cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação nas eleições municipais de 2024. Dos partidos foram informados sobre a preparação da cobertura eleitoral deste ano. Mantendo a tradição, a Band já começou a agendar os primeiros debates com a definição e a confirmação das datas. No primeiro turno, os encontros entre os candidatos à prefeitura vão acontecer entre os dias 6 e 8 de agosto. Onde houver segundo turno, os dois mais votados se encontrarão entre os dias 8 e 10 de outubro. Os representantes das legendas já confirmaram a participação no debate. A programação também vai contar com a estreia do Nossa Cidade, que vai abordar os problemas e soluções que impactam o dia a dia da população dos municípios. Transporte, educação, saúde, segurança são alguns dos assuntos que serão debatidos, e a exibição começa já após o carnaval. Na abordagem das demandas de cada cidade, a Band vai usar o Índice de Gestão Municipal Áquila como ferramenta de análise. Ela é a primeira plataforma digital baseada em inteligência artificial a contemplar dados de todos os municípios brasileiros. A plataforma tem 67 indicadores distribuídos entre 6 pilares. É com base nesse trabalho que a Band, há 3 anos, reconhece e premia as melhores gestões com o prêmio Band Cidades Excelentes. As discussões também vão ser aprofundadas no Band Eleições. Serão 3 edições dedicadas aos municípios da área de cobertura da Band Mais e uma nacional. Lembrando que as eleições municipais pavimentam o cenário político nas disputas para os governos estaduais e a presidência da República 2 anos depois. A cobertura deste ano vai intensificar a participação do eleitor. Fazer com que todo o nosso trabalho represente um nível elevadíssimo de qualidade, que ajude o eleitor a fazer comparações, a entender os problemas, a buscar soluções, acompanhar e cobrar soluções e, finalmente, fazer sua escolha consciente. No dia das eleições, a Band terá uma maratona eleitoral por todo o país. Serão boletins, entradas ao vivo e reportagens. Para fechar, teremos um canal livre com
especialistas que analisarão os resultados das urnas. Portanto, o primeiro debate para os candidatos à Prefeitura de Campinas vai acontecer entre os dias 6 e 8 de agosto na tela da Band, no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Em caso de segundo turno, os dois que estarão disputando a Prefeitura dão continuidade também à tradição da Band de fazer o primeiro debate no segundo turno entre os dias 8 e 10 de outubro. Os representantes das legendas já confirmaram a participação no debate, que será mediado por Walter Sena e que tem também um recado de cada um dos pré-candidatos já marcando presença e o compromisso oficial da presença de cada um deles nesse encontro dos candidatos e candidatas. Na convenção do meu partido, eu estarei presente no primeiro debate das eleições 2024, como é tradição da Band. Olá pessoal, sou Pedro Tourinho e estarei no debate da Band. Nos vemos lá, hein? Quero confirmar a minha presença para conversar com vocês sobre os problemas, projetos e soluções para a nossa cidade de Campinas no primeiro debate da Band. Sena, pode contar comigo. O PDT estará presente nesse primeiro debate aqui das eleições 2024. Bom, você acompanhou na ordem 4 dos pré-candidatos, o atual prefeito Dário Saad do Republicanos, candidato à reeleição, Pedro Tourinho do Partido dos Trabalhadores, Rafa Zimbaldi do Cidadania e Dr. Casemiro Reis do PDT, que se coloca como um pré-candidato no partido, que também tem Wilson Matos, que no última eleição, no último pleito de 2020, foi candidato à Prefeitura de Campinas por uma outra legenda, mas que não é colocado neste momento como um pré-candidato. Casemiro Reis é o doutor Casemiro, presidente do PDT de Campinas, que é também do Sindicato dos Médicos de Campinas e região, e foi candidato a deputado estadual na última eleição. Hoje, Tiago Prudente, esses são os 4 que se apresentam como os pré-candidatos. Curioso que no vídeo do Dário Saad ele começa falando: se eu for o escolhido na reunião do partido, como se houvesse alguma dúvida de que ele será candidato à reeleição. Diferente de Rafa Zimbaldi, que ainda tem esta dúvida se será ou não o nome da Federação Cidadania e PSDB, mas já coloca: eu estarei presente nesse debate. O nome de Dr. Casemiro, ele aparece neste momento como o que o PDT lança como um pré-candidato. É uma figura conhecida nos meios médicos, mas que no meio político ainda vai tentar conseguir mais popularidade para se colocar como um candidato forte. E ontem nós ouvimos a delegada Terezinha, que diz que ainda não tem uma definição se vai ou não vai ser candidata, mas ficou no ar que não será candidata. Então, esses devem ser 4 dos nomes para o pleito eleitoral, que ainda terá outros partidos com menor representatividade, como o PCO, que normalmente lança Edson Dota, o PSTU com Leandra com a candidata do PSTU. E a última foi a Leandra Leal. Deve ser ela mesmo novamente, né? E fica a dúvida com relação à possibilidade de outra legenda aparecer em Campinas nas eleições de 2024. Se aparecer outra legenda, vai ser algum partido nanico, né? Porque entre os partidos grandes, todos já estão com algum pré-candidato ou estão ali na aliança com o prefeito ou os partidos de esquerda com Pedro Tourinho ou ali com Rafa Zimbaldi. No caso, o Rafa está um pouco mais isolado nesse momento, mas ele faz parte da Federação Cidadania PSDB. Lembrando que a gente tem aquela história da federação. Os partidos que fizeram uma federação na eleição passada têm que manter essa federação agora. Então, por exemplo, PSDB Cidadania, PT PCdoB e por aí vai. Acho que o PV também está nessa federação PT PCdoB. Então, eles têm que manter essa federação para agora. Então, se surgir novos candidatos, serão em partidos pequenos. O único partido com uma representação maior é o PDT, que tem o Dr. Casemiro agora como pré-candidato. Lembrando que o PDT é o partido de Dr. Hélio, né? Nos últimos anos, Dr. Hélio foi o candidato do PDT e a gente tem essa questão. Inclusive, estou tentando falar com o Dr. Hélio para verificar se ele vai
se posicionar como candidato, vai tentar uma pré-candidatura dentro do partido, ou vai sair do partido e vai para um outro partido. É um ponto importante, né, Heitor, que se coloca, porque ele pode sair e disputar por um partido menor aí, porque a gente tem uma janela partidária no próximo mês, no mês de março, que muitos vão mudar, principalmente quem tem mandato, né, vai fazer essa mudança de partido. Então a gente tem esse cenário em Campinas, mas a verdade é que os 3 principais candidatos são o prefeito Dário Saad, o deputado estadual Rafa Zimbaldi e o candidato do PT, Pedro Tourinho. Esses são os 3 principais candidatos. Eu não vejo outros candidatos com potencial de crescimento na cidade nesse momento. Pelo menos é o que aponta as pesquisas, e pela nossa experiência em eleições, de cenário eleitoral, não teria ninguém ali para conseguir surpreender. Além do mais, a gente está numa eleição de reeleição, que é um cenário também completamente diferente. Então eu aponto da seguinte maneira: se a gente tiver esse cenário com esses candidatos, e principalmente com esses 3 principais, a chance de acabar em primeiro Chance real de acabar em primeiro turno, como destaca o Thiago Prudente. Quando eu disse Leandra Leal, óbvio que eu não estava me referindo à candidata, confundi o nome com o da atriz, porque a Laura Leal, candidata do PSTU, aparece bem pontuada, inclusive na pesquisa de opinião que foi encomendada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação no mês de outubro. No último dia 25 de outubro foi divulgada a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que tem Dário Saad liderando a intenção de votos na ocasião com 33,7%, Rafa Zimbaldi do Cidadania com 24,9%, Pedro Tourinho do PT com 11,9% e a Laura Leal com 3,1%, que é um número expressivo para um partido que não tem deputados, não tem vereadores, não tem senadores, que é o PSTU. Um partido mais à esquerda do que as bandeiras do PT, por exemplo, e bem mais à esquerda do que o PDT, que na ocasião tinha o nome de Wilson Matos colocado nessa pesquisa, aparecendo com 0,9%. Mas agora, Dr. Casemiro é quem se coloca como um pré-candidato do PDT. Claro que isso tudo ainda pode mudar, principalmente com a composição dos vices para as respectivas chapas. No caso de Dário Saad, bem óbvia a resposta de quem será o vice. Tudo indica que será mantida a parceria com Vanderlei de Almeida, o Vandão, que é do PSB. No caso de Pedro Tourinho, uma proximidade com Alessandra Leal, com Alessandra Ribeiro, do PCdoB, que foi candidata em 2020. Então, formando uma chapa com os partidos de esquerda, o PT e o PCdoB, Pedro Tourinho e a Alessandra Ribeiro. E no caso de Rafa Zimbaldi, a grande questão para o candidato nesse momento é ele se colocar como um postulante à vaga, para depois também ter uma indicação de vice. Acredito que se Rafa Zimbaldi for candidato a prefeito, o vice deva vir do PSDB, né, Thiago? Então, esse é um detalhe que a gente tem que colocar, porque, por exemplo, se a Alessandra Ribeiro for a vice de Pedro Tourinho, é uma chapa pura. A gente chama assim de chapa pura, porque é um candidato do mesmo partido e o vice do mesmo partido. Por que eu digo que seria uma chapa pura? Porque é uma federação, PT e PCdoB estão em uma federação, então eles não têm como se separar. Então, assim, não é uma coligação, eles estão juntos, eles estão juntos. Então, não é uma união para essa eleição, eles estão juntos por uma decisão lá atrás. Se o vice de Rafa Zimbaldi for do PSDB, também é o mesmo cenário. Então, a gente tem essa questão sendo colocada. Seria também uma chapa pura, uma chapa sem uma coligação, sem um vice de uma coligação. Diferente da chapa do prefeito, que se for Dário Saad, Republicanos e PSB, são partidos que estão coligados, que vão se coligar para essa eleição. Perdão. E só para concluir, Heitor, se a gente tiver a configuração desses 3 candidatos principais, claro, não estou descartando aqui a possibilidade dos outros. Eleição é eleição. Só que tudo indica que a disputa vai ficar entre os 3. Para acabar no primeiro turno, existe uma chance, sim. Isso tem que ser colocado e vai depender muito do desempenho de Rafa Zimbaldi. Por quê? Porque Pedro Tourinho já vai ter o voto da esquerda.
O prefeito vem demonstrando que vai alcançar esse voto da direita e quer avançar no centro, e se conseguir avançar no centro, para vencer em primeiro turno. Rafa Zimbaldi é o que tem o potencial para desidratar, porque ele disputa o mesmo voto que o prefeito Tayo Saad. Se Rafa Zimbaldi não participar da eleição, não conseguir cacifar o seu nome, a gente já vai ter no primeiro turno uma disputa de segundo turno. Então a gente tem que ficar atento a esse movimento na cidade de Campinas. Lembrando que nas últimas eleições de reeleição na cidade de Campinas, os prefeitos foram reeleitos. Dr. Hélio com mais de 70% dos votos e Jonas Donizete com mais de 70% dos votos. Então a gente tem um cenário de reeleição tranquilo para os prefeitos que estão no comando da Prefeitura de Campinas. Então a gente tem que fazer essa avaliação aí. E esperar também o lançamento de todas as candidaturas. A gente não pode deixar de mencionar o Novo, que o Novo também está em busca de um candidato a prefeito nesse momento, está procurando aí, dentro dos seus quadros, um candidato para se posicionar à Prefeitura de Campinas. O Novo que tem um novo presidente, o Ronaldo Fontolan, que tem aí agora essa missão de achar dentro dos seus quadros um candidato à Prefeitura de Campinas. O Novo que tem essa missão também. A gente está falando da eleição de prefeito, mas também tem eleição para vereador e tem bastante movimentação, né, Heitor? No caso do Partido Novo, o nome que mais se destacou nos últimos anos em Campinas foi do vereador Paulo Gaspar, mas não acredito que eles abririam mão de uma cadeira no Legislativo com uma grande chance de se reeleger, porque Paulo Gaspar tem uma grande chance de ser candidato a vereador e voltar a mais 4 anos de mandato. Então ele não será o nome do Partido Novo. Essa já é a informação que você tem, né, Tiago? Exato, ele não vai ser o nome do Partido Novo para prefeito, ele vai disputar a reeleição para vereador. Até tinha um desejo do vereador de disputar a prefeitura, mas o partido optou por que ele dispute novamente como vereador. Até porque o partido também deve estar fazendo conta sobre a questão de cadeiras, de representatividade, né? Se você já tem um vereador, você corre o risco de perder esse vereador se ele vai na disputa para prefeito. E sem uma máquina partidária grande, é muito difícil você disputar esse tipo de eleição. E lembrando que a eleição para vereador é diferente, né? Só para a população entender, para um partido eleger um vereador, ele tem que ter a votação. E esse é um detalhe importante. Não é só a votação do vereador. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu e o Heitor estamos na disputa para a Câmara de Campinas. O Heitor tem 5.000 votos e eu tenho 3.000 votos. Só que o partido do Heitor alcançou apenas 12.000 votos. Todos os candidatos a vereador do partido do Heitor alcançaram 12.000 votos. Eu tive menos votos que o Heitor, mas o meu partido, todos os candidatos a vereadores atingiram 15.000 votos. Eu sou eleito e o Heitor não é eleito. Por quê? Porque existe um cálculo que é chamado quociente eleitoral. O que é isso? Para que o partido consiga eleger um vereador, para conseguir alcançar as cadeiras, ele tem que atingir um mínimo de votos. Então, cada vez, vou usar de exemplo, uma margem, 15.000 votos. Toda vez que o partido que, um exemplo, eu esteja como candidato, atinge 15.000 votos, os candidatos a vereador somando atingem 15.000 votos, o partido ganha uma cadeira. Aí o vereador mais votado daquele partido consegue aquela cadeira. Por isso que também tem a história dos puxadores de voto, né? Porque quanto mais votos eles têm, mais vezes o partido atinge o quociente eleitoral e mais vereadores são eleitos. Por isso que muitas vezes quem tem mais voto fica de fora e quem tem menos voto acaba sendo eleito. Esse é o modelo no Brasil que eu acho que precisa ser revisto também. A gente tem essa situação. Por isso tem muito vereador aí, Heitor, com a orelha em pé, porque tem janela partidária, e se você olhar a Câmara de Campinas hoje, a composição, tem partido com 5 vereadores. Você acha mesmo que um partido vai conseguir eleger 5 vereadores? A média em Campinas do quociente eleitoral são 15.000 votos. 15.000 votos, 5 vereadores, quantos votos esse partido tem que ter entre os vereadores para eleger 5 vereadores? O que é quase impossível. Acho que o partido que mais elegeu vereadores na última eleição foi o PT, com 3 vereadores. Teve ali uma média um pouco mais de quase 50.000 votos. Então a gente precisa ver qual vai ser essa movimentação dos vereadores agora nessa janela partidária. Muita gente vai mudar, né?
Agora 10 horas e 55 minutos. Claro que as eleições movimentam também o cenário nacional, mesmo quando os eventos que são marcados acabam tendo um caráter diferente. Por que eu estou falando isso? Porque o presidente Lula está hoje na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na região metropolitana, e participa neste momento de uma cerimônia ao lado do governador Tarcísio de Freitas. O presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio, eles participam da comemoração dos 132 anos do Porto de Santos. E durante o evento vão ser anunciados investimentos do governo federal na região em parceria com o governo do estado. Então esse é o momento em que dois adversários políticos estão reunidos no mesmo evento para discutirem projetos para a população, um do PT, outro do Republicanos. Mas à tarde e à noite as agendas mudam. O presidente Lula, que se reuniu já na última terça-feira com o governador para firmar parcerias da construção do túnel Santos-Guarujá, vai anunciar investimento do PAC em São Paulo daqui a pouco, mas pode ter certeza que na virada de chave da tarde, quando Lula vai primeiro visitar a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo e depois participar de uma cerimônia política, aí o discurso muda. O mesmo vale no caso também de Tarcísio de Freitas, que vai apoiar na capital paulista o atual prefeito Ricardo Nunes. Lula e alguns ministros que estão nesse evento vão aproveitar, já que estão em São Paulo. Olha só, coincidentemente hoje tem um evento de filiação de Marta Suplicy, que volta ao Partido dos Trabalhadores depois de 9 anos. Deixa eu acionar a repórter Natália Passi, direto de Brasília, para falar sobre essa agenda e como está o movimento político com o apoio pessoal do presidente Lula para a volta de Marta Suplicy ao PT e a indicação dela para ser candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos, hoje líder das pesquisas de opinião para a Prefeitura de São Paulo. Natália Passi, bom dia para você. Excelente manhã a você, quem está na nossa companhia nesta sexta-feira. Presidente Lula tem uma extensa agenda hoje por São Paulo, viu? Começando agora pela manhã pelo litoral paulista, no período da tarde ele passa então por algumas agendas em São Bernardo do Campo e finaliza então essa viagem que ele fez para São Paulo com este ato de filiação da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, ao Partido dos Trabalhadores. Esse evento está previsto para acontecer hoje aí em São Paulo a partir das 6 horas da tarde. E este retorno de Marta Suplicy ao Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, é justamente para compor a chapa com o deputado Guilherme Boulos do PSOL na corrida pela Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais deste ano de 2024. Inclusive o presidente Lula, que é presidente de honra do PT, deverá assinar esta ficha de filiação de Marta Suplicy ao PT neste evento que acontece hoje aí em São Paulo. E outras autoridades, outros políticos também são esperados nesta cerimônia de hoje, como por exemplo o Gleice Hoffmann, também os ministros da gestão do presidente Lula, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, outros políticos que também estarão em peso então nesta cerimônia. Vale a gente lembrar aqui a quem está nos acompanhando que esta articulação para o retorno de Marta Suplicy ao PT começou ainda nos primeiros dias de janeiro deste ano. A gente lembra aqui que a Marta Suplicy esteve aqui em Brasília para participar daquela celebração da democracia, né? Do marco de um ano do 8 de janeiro de 2023, da democracia inabalada que aconteceu no Congresso Nacional aqui em Brasília, e ela aproveitou esta oportunidade para também ter uma conversa, uma reunião com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, que foi ali o responsável então por bater o martelo, fazer então essa definição, acabar ali de fato fazendo com que ela concordasse para retornar ao Partido dos Trabalhadores e também concordasse em compor esta chapa com Guilherme Boulos do PSOL, na corrida então pela corrida eleitoral da eleição da Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais deste ano. E essa articulação então ela começou justamente porque a gente lembra que em 2015 a Marta Suplicy ela deixou o PT e nesta carta então que ela enviou para a desfiliação dela, ela disse que tinha sido isolada pela
pela direção do partido e que também se sentia constrangida pelas investigações que aconteciam naquele momento, naquela época, de crimes de corrupção. Então, batido o martelo, ela volta hoje para o Partido dos Trabalhadores, nessa filiação que acontece nessa cerimônia aí em São Paulo, nesta expectativa, então, da corrida eleitoral, as eleições municipais deste ano, para evitar aquele mesmo resultado das eleições municipais de 2020, em que o PT, o Partido dos Trabalhadores, não conseguiu, então, colocar prefeitos, eleger prefeitos nas capitais pela primeira vez na história desde a redemocratização. Então, tem muito empenho por parte aqui do presidente Lula. A gente acompanha este evento hoje e vai trazendo aí as novidades ao longo dos próximos dias. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Natália Passi. Eleição na capital paulista que ganha alguns novos capítulos. Por exemplo, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, em uma entrevista à Globo News, fez duras críticas à candidata Tabata Amaral do PSB, que deve ter como vice na chapa o apresentador jornalista José Luiz da Atena. Mas o foco foi na Tabata mesmo. Ele disse o seguinte: como vai dirigir uma prefeitura, merenda escolar, obra? Ela não tem noção, nunca participou de um governo, nunca aprendeu. Vai aprender na prefeitura de São Paulo, ele questiona. Isso vai ser um caos para a cidade. É a opinião de Valdemar Costa Neto, que ainda utilizou também outro argumento pessoal na vida de Tabata, que é o relacionamento dela com outro político. Ele sugeriu que Tabata poderia tirar proveito da influência do namorado, o prefeito do Recife, João Campos, do PSB. Chegou a citar que João é filho de Eduardo Campos, que morreu em um acidente aéreo em 2014, quando era candidato. Tabata disse que, com orgulho, ela não é filha de político e respondeu a Valdemar da Costa Neto, comentando sobre as falas, dizendo o seguinte: pelo que temos visto, quem não tem experiência administrativa é o próprio candidato do Valdemar, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Além disso, não estou aqui para discutir com quem pratica a política de sempre, focada nos próprios interesses escusos. Valdemar que vá dar conselho a quem ainda acredita nele. E o PL está publicamente declarando apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes numa campanha de reeleição em que o ex-presidente Bolsonaro, inclusive, ontem confirmou que vai indicar não apenas o apoio a Ricardo Nunes, mas o nome do coronel Ricardo Melo Araújo para ser o vice na chapa do atual prefeito de São Paulo. Nome escolhido por Bolsonaro e não diretamente por Valdemar. Mas Bolsonaro disse em uma entrevista que, a partir do momento em que Valdemar tomou a decisão de compor com o MDB, falou que ele, Bolsonaro, indicaria o vice. E ele apresentou o nome que foi aprovado pelo partido e agora depende de Ricardo Nunes aceitar ou não. Foi uma entrevista à revista Oeste. Para ter o apoio de Bolsonaro, não acho que vai ser problema para Ricardo Nunes escolher o vice indicado pelo ex-presidente. Então, na capital paulista, hoje a gente tem um cenário com Guilherme Boulos, do PCdoB, junto com Marta Suplicy de volta ao PT, sendo uma chapa de esquerda, uma chapa de direita com o atual prefeito Ricardo Nunes e o vice, ao que tudo indica, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, coronel Ricardo Melo Araújo, e uma chapa que tenta flutuar no centro com Tabata Amaral e José Luiz da Atena. Está caminhando para uma polarização esquerda-direita com Tabata, não sei, tem cara de ser uma campanha muito parecida com a de Ciro Gomes, a de Simone Tebet, que vai fazer essa indicação de precisamos pensar além dos dois polos, esquerda e direita, mas que na prática eu acho que vai ficar entre o atual prefeito e Guilherme Boulos a disputa também, viu, Thiago? Então, pode não ser, Heitor, porque eu acho que a Tabata não vai atacar Guilherme Boulos. Esse é um ponto que a gente tem que colocar. E até o discurso do presidente Lula sobre a Tabata dá esse indicativo. O que ele falou sobre ela quando soltou aquela notícia de que ele ofereceria um ministério para ela, ele não disse que não tinha nada disso e que ia respeitar o direito dela disputar a prefeitura de São Paulo e que apoiaria quem passasse, Boulos ou Tabata, para o segundo turno. Você lembra disso? Só foi essa semana, você lembra disso? Há essa conversa nos bastidores da política muito forte, né, Thiago?
Então, esse é um indicativo de que é um polo só. A Tabata vai flutuar mais ao centro, sem dúvida nenhuma, mas ela está mais ligada ao polo do Boulos. E aí, o prefeito Ricardo Nunes fica no outro polo. Eu acho que esse é um ponto central dessa eleição. E em São Paulo, na capital paulista, principalmente, a gente tem um cenário muito diferente do que é no interior do estado. Aqui o bolsonarismo não é tão forte como no interior do estado. Aqui o presidente Lula venceu na capital paulista. O ex-prefeito da cidade, hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad, venceu na cidade de São Paulo. Então a gente tem esse detalhe. Aqui você percebe que as votações à esquerda têm mais força, tanto que a cidade de São Paulo elegeu prefeitos de esquerda várias vezes. Então a gente tem esse cenário que é diferente. Por isso, dentro da campanha de Ricardo Nunes, há quem diga que o apoio de Bolsonaro não agrega em nada. Há outros que defendem o apoio de Bolsonaro porque é o suficiente para levar o prefeito para o segundo turno, que é isso que eles querem nesse momento. Bom, eu realmente não sei se o apoio de Bolsonaro ajuda ou atrapalha Ricardo Nunes. Eu acho que Ricardo Nunes precisa primeiro olhar para ele mesmo, porque ele mesmo se atrapalha. Assim, tem muita dificuldade em algumas situações e ele acaba se atrapalhando, e aí a população da capital paulista tem uma dificuldade de saber quem é o prefeito da cidade, há muitas críticas, então acho que esse é o primeiro ponto. O Ricardo Nunes precisa se ajudar. Depois a gente vai saber qual vai ser o efeito dos apoios. É claro que Guilherme Boulos quer a polarização dessa eleição e quer o debate nacional. Porque no debate nacional, quem venceu foi o presidente Lula aqui na capital. E se esse voto colar nele, ele vence a eleição. Tabata não quer essa polarização nacional, mas vai estar ali mais próximo da chapa de Boulos. Isso você pode ter certeza. Do outro campo, o Ricardo Nunes ali. Vamos ver como é que vai se dar. Eu realmente tenho essa incógnita. Não sei você, Heitor, porque Valdemar da Costa Neto disse, e o discurso machista também, o que tem a ver a Tabata ser namorada do prefeito de Recife? Eu não vejo ligação nenhuma com isso. O Ricardo Nunes também não tinha experiência administrativa nenhuma, o próprio João Campos também não tinha a experiência administrativa nenhuma e hoje é o prefeito mais bem avaliado do Brasil. Então essa é bobagem, conversa de quem não tem o que falar e fica falando groselha aí para todos os cantos, que é o que Valdemar da Costa Neto adora fazer o tempo todo. Então a gente tem que colocar isso aqui, porque não tem como... Ela tem todo o direito de disputar, é deputada federal, eleita, tem seus eleitores, é moradora da capital paulista, então tem o direito de disputar. Então o discurso é para desqualificar. Então eu vejo esse cenário diante aqui. Agora, não sei você, Heitor, eu acho que o grande desafio, por enquanto, nesse momento, que é o maior de todos, é o prefeito da capital paulista ser conhecido. Porque os moradores da capital têm dificuldade de saber quem é o prefeito da capital. E eu vejo isso aqui muito claramente. As pessoas não sabem quem é o prefeito da capital, porque Ricardo Nunes era vice de... Ai, Jesus, eu esqueci o nome do... Bruno Covas. Exatamente, que faleceu logo no início do mandato. Então, acho que esse é a grande dificuldade. Ou eu tô ficando maluco, porque você deve conhecer gente aqui na capital que não tem nem ideia de quem é o prefeito, né? Uma pesquisa do Ibope que simulou as eleições ainda no ano passado, tinha a pesquisa espontânea e algumas das respostas eram o prefeito. Não Ricardo Nunes. Inclusive mais respostas para o prefeito do que para Ricardo Nunes. É diferente, por exemplo, de outros que foram vice e depois ocuparam o cargo e que já tinham um conhecimento maior do cenário político. Gilberto Kassab, quando foi vice de José Serra, já tinha sido deputado federal por muito tempo, com aquele jingle, já que falávamos de jingle semana passada, quem sabe, sabe, vota comigo, federal é Kassab, estadual é Rodrigo, na dobradinha com o Rodrigo Garcia, que depois viria a ser governador do estado. No caso do próprio Bruno Covas, que também era vice de João Dória, o sobrenome ajuda muito, vem com peso nas costas. Ricardo Nunes não.
E nesse período em que ele esteve à frente da prefeitura, foram algumas crises, a maior delas da Enel pelo abastecimento, pela falta de energia. Então vai ser um desafio muito grande. Mas tem a questão anti-esquerda e o receio de Guilherme Boulos pelo movimento social, pelas causas que ele teve à frente do movimento dos trabalhadores sem teto, essa imagem desse fantasma de vão invadir sua casa, ele vai colocar gente do MST na prefeitura, isso pode fazer a diferença. Eu tenho certeza que vai ser o tom da campanha anti-Boulos, mais forte até do que a favor de Ricardo Nunes. Só que tem um ponto central que as pessoas não levam em conta. São Paulo tem muitas áreas de invasão, muitas favelas, muitas comunidades. E fazer esse tipo de campanha, Ricardo Nunes vai ter que ter um meio termo. Porque o que acontece? Boulos vence nas áreas mais ricas. Então, Boulos vence nas áreas mais ricas. Onde é que Ricardo Nunes vai buscar voto, Heitor? Nas áreas periféricas, onde estão as invasões, onde estão as favelas da cidade. E aí, como é que ele vai fazer esse discurso contra o Boulos? Você entende que há uma complicação e o marqueteiro do Ricardo Nunes vai ter que quebrar a cabeça, porque esse discurso de invasor, não sei o que, pega a classe média. Mas se você pega o extrato, até mesmo da última eleição de Boulos, e aí não é pesquisa, é voto, ele ganhou nas áreas mais ricas da cidade, classe média alta, e ficou ali dividido com o Bruno Covas na classe média. Ele perdeu nas regiões mais pobres da cidade. Então, eu acho complexo, não sei o que você acha. Esse tipo de fantasma vai ter que ser trabalhado muito bem, porque, olha eu aqui ajudando o marqueteiro, né? Porque senão vai ter o efeito contrário. Imagina você morando numa invasão, aí você recebe uma fake news. Boulos vai invadir não sei o que, vai dar casa, vai fazer... A pessoa que tá na invasão fala, nossa, o cara que vai me ajudar a ter casa. Pode ter o efeito contrário, concorda comigo? Sim, sim. Vai ser interessante essa campanha que vai dar também para todos nós aqui em Campinas, em todo o interior de São Paulo, uma ideia já de um futuro para eleições de governador, para eleições até de presidente da República, porque a eleição na capital paulista, ela tem uma cara nacional, ela não é apenas uma cara local, diferente até de outras grandes capitais. Eleição no Rio de Janeiro, por exemplo, dificilmente sai da cidade do Rio de Janeiro um candidato a presidente da República. Antony Garotinho foi o último, talvez, com esse destaque nacional. Não foi assim com o Witzel, não foi assim com o Cabral, até porque eles foram para Bangu, não foram para Brasília. Mas no caso de São Paulo, não. Direto sai um candidato a prefeito de São Paulo. Fernando Haddad foi assim, José Serra foi assim, João Dória tentou ser isso. Então a eleição paulistana é uma que a gente tem que estar muito atento. E claro que com a Band a gente vai ficar sabendo de tudo com a melhor programação das eleições. Tiago. Só um comentário sobre o evento que está tendo hoje lá no Porto de Santos, da comemoração do Porto. A imagem de Lula e Tarcísio do lado, sabe o que significa? Normalidade. Que eles são republicanos. Exatamente, é assim que uma democracia funciona. E quem disser o contrário, seja de um lado ou seja de outro, não é republicano, não está defendendo a democracia. Isso é democracia. Não importa o partido que você está, não importa as bandeiras, desde que elas sejam democráticas, que você defenda. No momento em que você é eleito, você está trabalhando pelo povo do país, pelo povo do seu estado, pelo povo da sua cidade, e você tem que sentar do lado para conversar, tem que participar de eventos, tem que trabalhar em conjunto. Eu só não sei, e ouvi nos bastidores, que Tarcísio sempre fica com medo. Tarcísio gosta desses encontros com Lula, tem uma boa relação com o presidente, mas ele fica com a orelha em pé, porque ele fica com medo do bolsonarismo acabar com ele, Heitor, porque você conhece, né? Você sabe como o pessoal ali cria uma narrativa de que é o traidor, e não tem nada a ver com isso, e a gente já viu isso acontecer. Inclusive, questionei pessoas do entorno
no presidente Bolsonaro sobre essa nova aproximação do Tarcísio e do Lula, e disseram o seguinte: não, o presidente está entendendo, porque o Tarcísio é governador, precisa conversar mesmo e tal. Aí eu fiz a seguinte pergunta: tá entendendo mesmo essa resposta padrão? Aí a fonte me disse o seguinte, uma pessoa ligada à família disse o seguinte: você sabe, né, Thiago? Bolsonaro pode mudar de opinião em 5 segundos, mas por enquanto tá tudo controlado. Vamos ver até que ponto isso vai. Eles foram eleitos para serem um governador de São Paulo, outro presidente da República. E é esse o cargo que se espera que eles ocupem. A parte política eles discutem na época da eleição. Agora eles têm que trabalhar pela população que votou e pela população que não votou neles, mas que paga os impostos. É isso que a gente espera dos nossos governantes, que eles se odeiem, mas que se conversem para falar de projetos. É disso que a gente precisa e é assim que funciona a democracia. São 11h16, o ouvinte, o Adriano Vermelho participando conosco aqui. Em poucas palavras, vou revelar sem falsa modéstia o segredo da política brasileira. Político que se quer aparecer como relevante pode, em tese, mentir, ou melhor, não ser totalmente verdadeiro. Decoro é sempre bom, escreve o Adriano, para o povo, para seus amigos, parentes, seu médico e até para ser o padre ou pastor. Mas, para seus aliados, colaboradores, parceiros de política, é inaceitável e inadmissível e consequências virão. Portanto, trair uma aliança não cumprindo promessas acordadas nos bastidores, onde realmente se faz política, é perder credibilidade e força na casa. Você não tem mais escudos protetores e está sozinho em meio ao que ele chama de hienas que vão se alimentar até de seus ossos rindo. Política é isso. Acordos tão impronunciáveis quanto imprescindíveis. Desejando bom dia aqui o Adriano Vermelho, desejando boas férias também pra gente a partir de segunda-feira. Um abraço também para o Marco Silva Bedin, que está dizendo que o Lula ele é de esquerda, mas ele é democrático e ele tem uma boa conversa diferente de outras pessoas, mas que é importante ter esse diálogo entre governador, presidente, independente dos partidos. 11h17, um rápido intervalo. Na volta, a Campos Sales. Sai ou não sai? O prazo era até o final de janeiro. As obras não terminaram. A gente questionou a Index sobre isso e eu trago para você a resposta. Novidade. A resposta vem daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redditor na região, agora com novos convênios. O programa que é a cara de Campinas está de volta. Novidades, tendências, lançamentos, coberturas especiais e entrevistas exclusivas. No principal ponto de encontro dos personagens que movimentam uma das regiões mais importantes do país. Circuito Fechado com Gustavo Frison. Todas as segundas, às 11 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Instituto Nacional do Seguro Social informou que 4 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração estão sendo convocados pelo órgão para comprovar que estão vivos, a chamada prova de vida. Desde 2023, cabe ao INSS fazer a comprovação de vida dos beneficiários através do cruzamento de informações, ou seja, o INSS comprova se a pessoa está viva através de informações de outros órgãos. O Instituto, porém, não conseguiu encontrar
4,3 milhões de beneficiários do INSS nascidos em janeiro, fevereiro e março, em nenhuma base de dados, e por isso eles estão sendo notificados por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo número 135 e também notificação bancária. Ainda de acordo com o órgão, se a prova de vida não for realizada em 60 dias após a notificação, o pagamento poderá ser bloqueado. O INSS aceita diferentes registros como prova de vida, como acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistema dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior. Ele também aceita a contratação de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico, atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras. Também aceita a realização de perícia médica por telemedicina ou presencial, atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada. Também aceitam vacinação, cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública e a emissão ou renovação do passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira de identidade e também alistamento militar. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. 11h22, reta final aqui do nosso Manhã Bandeirantes, nesta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Olha, a Campos Sales, durante o nosso intervalo, você que nos acompanha pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, você vê as câmeras ao vivo do Sincamp pela região central, você vê as imagens de algumas das principais avenidas, Lix da Cunha, Avenida Francisco Glicério, que o Danilo Capucci vai mostrando para você em tempo real. Então, durante o intervalo, dá para ter uma noção de como é que tá Campinas. Mas tem um ponto que ainda está interditado parcialmente, que é a Avenida Campos Sales. A previsão de entrega era até o final do mês de janeiro. Hoje é 2 de fevereiro. Hoje é dia 2 de fevereiro. Já passamos do prazo inicial dos 12 meses. E a nossa produção foi questionar. Afinal de contas, a obra da Campos Sales termina ou não termina? A INDEC, em nota, afirma que a obra estava prevista para durar 12 meses, conforme anunciado em janeiro do ano passado, considerando que a obra iniciou em 26 de janeiro de 2023, então seria entregue 26 de janeiro de 2024, mas ficou interrompida por cerca de 23 dias no final do ano a pedido da Associação Comercial e Industrial de Campinas, e afirma que ainda está dentro do cronograma previsto. Deve-se considerar também o alto volume de chuvas nesse período e ainda assim as obras de revitalização estão em fase final. Nesta semana a previsão é de que toda a sinalização horizontal e vertical, então as placas que são colocadas nos postes, as faixas que vão ser pintadas, tudo isso termine e a sinalização da ciclofaixa também esteja pronta. Após o término desse serviço vão faltar apenas a instalação do mobiliário e o paisagismo. Quando os comerciantes fizeram esse pedido, disseram que não vai mudar em nada o cronograma de 12 meses, janeiro de 2024, vai terminar em janeiro de 2024. Agora estão falando, mas não mudou o cronograma, continua sendo de 12 meses, mas com um intervalo de 23 dias. Então, 26 de fevereiro de 2024. Esse é o prazo, então, dos 12 meses aí, sem choro nem vela, Thiago Prudente. Mas eu achei estranho quando anunciou a paralisação e disse que não ia afetar o cronograma de obras. Eles só não explicaram como não ia afetar, né, Heitor? É piada, né? Eles acham que a população é idiota, né? Só pode ser isso, né? Porque, então, falasse, vai atrasar. Se eu vou paralisar a obra, vai atrasar. E está atrasada.
porque foi prometido a entrega em janeiro. Se não foi entregue, está atrasada. Essa conversa de que é em 12 meses e não sei o quê. Conversa pra boi dormir, né? Tipo, achar um termo técnico para dar uma justificativa. Parece piada, mas não é, né, Heitor? Eu acho que foi um acerto fechar ou parar a obra durante o final do ano. Para a movimentação do comércio foi importante, mas se jogasse limpo, olha, por conta disso, ia terminar em janeiro, vai terminar em fevereiro. Agora não, tá dentro do prazo, são 12 meses de obra, mas tem dia que não dá para fazer obra, porque tá chovendo, porque tem comércio, porque deu um piriri em alguém. Aí se for assim, esses 12 meses podem começar em janeiro e terminar em 2080, se você for fazendo cada interrupção, aumentando o calendário. Mas 26 de fevereiro é o prazo, portanto, final. Desse dia não pode passar. E claro que a gente vai continuar cobrando das autoridades. É uma obra que está parecendo a música dos Mamonas Assassinas, Thiago. Peraí que tem mais um pouquinho de sempre tem mais um pouquinho de não, peraí que falta isso, falta aquilo. Mas a Campos Sales tem essa promessa de, depois da revitalização, ser uma das melhores avenidas para o tráfego e para os pedestres também. 11 horas Não vai terminar esse ano, termina ano eleitoral, né? Tem que terminar, né? Porque o prefeito tem um prazo do que ele pode entregar. Depois ele não pode mais participar de entrega, né? Conforme a legislação eleitoral. Thiago Prudente, 11 horas 26 minutos. Na próxima segunda-feira, reforçando, o Manhã Bandeirantes terá o comando de Jean Spaduzano. Estarei de férias até o próximo dia 6 de março. Dia 6 eu volto aqui também para o microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Quero agradecer demais a todos que estiveram conosco nesta semana. Quero agradecer demais a companhia aqui dentro da nossa programação. E dizer que no Carnaval você vai ter também uma programação especial dentro do Band Folia na tela da Band. Thiago Prudente, por exemplo, vai ser escalado para onde, Thiago, no Carnaval? Para lugar nenhum, tô de folga. No Carnaval. E veio querer melar minhas férias. Tá tirando férias no Carnaval e você não tá no Band Folia. Eu não tô no Band Folia esse ano, eu tô no feriado de Páscoa, né? A gente faz uma inversão. Eu faço Band Folia, já vai fazer uns 8 anos seguidos. Pelo menos um carnaval vou folgar. Depois de 8 anos, esse carnaval eu tô de folga. Aproveitando para te desejar boas férias, bom descanso, aproveite a folia. E é isso, a gente se volta a se falar em março. E eu queria saber se eu posso fazer uma pergunta pro pessoal do esporte aí. Manda, eu repasso para Carlos Henrique. Vou deixar para ele. Por que Humberto Louser é tão teimoso? Por que o técnico do Guarani é tão teimoso? Assisti o jogo quarta-feira, né? E parecia que eu estava assistindo o time da Série B. Por que ele dá uma ataca de professor Pardal? E segundo, por que ele substitui tão mal? Alguém consegue me explicar? É só isso. Tem a oportunidade, o técnico Humberto Louser, de responder em campo no próximo domingo contra o Santos na Vila Belmiro às 18 horas, jogo que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Na sequência tem Ponte Preta e São Bernardo também no domingo. Moisés Lucarelli, 8 horas da noite, esse confronto pela 5ª rodada do Paulistão. Nós ficamos por aqui, vem horário aí. Excelente, hein? Quem marca esse horário não tem família, não é possível que alguém ache bacana um jogo domingo, 8 horas da noite. Thiago Prudente, um grande abraço, Gilberto Sufi, Danilo Capucci, principalmente a você que está na Rádio Bandeirantes. Continue agora com Carlos Henrique dentro do Noticiário Esportivo com nossa área e todo o timaço de Carlos Batista. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até mais. Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Consumidor,
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Olá galera, eu sou o João Silva e tenho um encontro marcado com você no meu programa, todo sábado à noite, na Band TV. É isso aí, no programa do João é assim, muita alegria e energia, com quadros especiais, atrações musicais e entrevistas com celebridades de todo o Brasil. Tá procurando diversão? Então vem com a gente no programa do João. Todo sábado, 8h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br.